Você sabe do que você gosta? Você tem um hobby? Você se sente bem sozinha? É difícil responder essas perguntas? Se você quer saber como reverter isso e como você consegue ter mais amor próprio e elevar a sua autoestima, fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre autoestima, amor próprio e como que a gente pode resgatar esses sentimentos e até nos tornarmos a nossa prioridade. Diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, a gente sempre vai se deixando de lado, vai se colocando para depois, a gente sempre fica em segundo plano. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que as fazem felizes, se elas têm um hobby, do que elas gostam de fazer. E, inclusive, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de estarem sozinhas e que até o silêncio é algo que incomoda. Então, por isso eu resolvi trazer esse vídeo para te ajudar do lado daí, a elevar a sua autoestima, a cuidar de si mesma, a ter e resgatar esse amor próprio até para a gente estar bem, para cuidar melhor ainda do outro, porque a gente fica, principalmente nós mulheres, temos a tendência de sempre olhar o outro, cuidar do outro, estar ali pelo outro e a gente vai se esquecendo. Então, acho que é importante a gente nos resgatarmos em alguns momentos para a gente também estar bem com a gente mesmo e, como eu falei, ajudar mais ainda o outro. Mas antes da gente ir para as dicas, eu quero deixar aqui para vocês o significado de autoestima. Eu acho que é muito importante a gente colocar em palavras o significado, entender o que é essa palavrinha tão curta, mas tão difícil de pôr na prática, até para que a gente tenha um entendimento melhor das dicas que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos. E sabendo disso, como que a gente consegue colocar tudo isso em prática? Porque é muito difícil, né? Então, antes da gente ir para as dicas, eu já peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. A gente tenta postar sempre 3 vídeos na semana, então fica aqui com a gente. Compartilha com os amigos também para a gente criar uma comunidade cada vez maior, ajudar mais pessoas e ser cada vez mais unida. E me segue também nas outras redes. Eu vou deixar o arroba aqui passando para vocês, que lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real. Acho que vocês vão gostar bastante e eu já agradeço de coração o apoio de vocês. Sem mais delongas, bora pro que interessa. Primeiro de tudo, vou bater na tecla que eu sempre bato aqui, autoconhecimento, de vocês se buscarem, seja em terapia, seja no que vocês acreditam, seja ter um tempo com vocês, seja meditação, enfim, busquem autoconhecimento. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, olhar para isso, se dedicar a isso, para a gente descobrir eu tenho um hobby ou não tenho? É importante que a gente tenha um hobby, nem que seja 1 hora na semana, 1 hora no mês, mas a gente precisa ter um hobby, a gente precisa ter algo para a gente se desligar do nosso dia a dia, para a gente se reconectar com a gente mesmo, para a gente voltar ao nosso eixo. Então, ter um hobby, saber do que você gosta, saber do que você não gosta, coisas que são inaceitáveis, de você se apropriar de si de fato. É a partir disso que as respostas vêm, de você se aceitar de algum modo. A aceitação é muito difícil de acontecer. Claro, não tem um mundo perfeito que eu vou me aceitar 100% do tempo, a todo momento, e é isso. Não, da gente entrar no comodismo. Não, mas da gente entender como a gente funciona, da gente se conhecer, da gente saber como que é o nosso processo, como que a gente lida com as questões, o que nos tira do eixo ou não, o que a gente pode melhorar ou não, como que a gente pode buscar a nossa melhor versão. Então, autoconhecimento vai ser a base, vai ser a estrutura para a gente colocar em prática todas as outras dicas que eu vou colocar aqui. A segunda dica, fazer as pazes com você mesma. E entra no que eu estava falando sobre a questão do autoconhecimento, de entender como você funciona. Hoje, a forma como você funciona é diante dos recursos internos que você tem para lidar com as questões da vida. Pode ser que seja legal, pode ser que não, pode ser que faça sentido para você, pode ser que já não faça mais sentido.
E que nós não somos seres perfeitos. Ninguém é perfeito, ninguém é legal. Ainda mais nessa questão de rede social, a gente se compara o tempo todo e a vida do outro, a forma como o outro lida, a forma como o outro trata a vida é muito mais perfeita do que a minha e eu não sou nada. Então, tira essas comparações do caminho, entre em contato com você mesmo, acolha suas imperfeições. Não que a gente tenha que aceitar e passar por cima é isso, com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, mas de entender, fazer as pazes com você. Ok, eu agi assim, não foi legal, vida que segue, era o que eu tinha de recurso, fiz o que eu pude para reparar e agora é isso, vida que segue. Então, da gente acolher também as nossas imperfeições, as nossas questões, porque todos nós temos essas questões. Então, faça as pazes com você mesma. Até linkando com fazer as pazes entre a terceira dica, que é livre-se das culpas. A gente se carrega de culpas. Inclusive, um exemplo pessoal de quando eu engravidei, todo mundo me falava: ah, agora você vai ver, nasce uma mãe, nasce uma culpa, vai ter culpa ad eterno e nananã. E, gente, o que eu mais trato na minha terapia, na minha análise pessoal, é essa questão da culpa. Eu tô entregando para minha filha, eu enquanto mãe, estou entregando para minha filha o melhor que eu posso. Vai ser suficiente para ela ou não? Não sei. Se não for, ela vai tratar disso na terapia dela. Mas eu não posso me culpar por não entregar algo que eu não consigo, que tá para além de mim. Claro que isso não é fácil, isso são anos de análise que eu percorro, isso são tempos de eu me entendendo, de eu me conhecendo, de eu me acolhendo, de eu olhando as minhas questões, o que me incomoda, o que não está de acordo com o que eu penso ainda sobre mim, que eu quero mudar, enfim. Mas é da gente se livrar da culpa. Eu trouxe esse exemplo da mãe, que eu acho que é o maior que a mulher talvez viva aí na sociedade, mas a gente se culpa o tempo todo. Então, da gente também se acolher. Peraí, o que eu fiz é o que eu tinha de recurso. Então, essa culpa não é nossa, não nos pertence. Então, também da gente se livrar dessas culpas. Algumas coisas que podem ser culpas nossas, da gente se acolher, da gente cuidar disso, elaborar isso de uma forma saudável para que não nos atravanque no nosso futuro. A quarta dica eu já falei um pouquinho na segunda, mas eu trago aqui como quarta dica é a comparação. Essa questão de rede social aumentou muito as comparações. Ah, porque o outro tem a vida perfeita, porque o outro tem a maternidade perfeita, porque o outro lida da melhor forma com as questões, porque tem a forma XYZ de fazer isso e eu não consigo pôr em prática. A gente se vê em muitas fórmulas, em muitas caixinhas, nos tenquês da vida, a vida perfeita do outro. E, gente, eu sempre reforço aqui, vocês vão me ouvir falando, pode até ser repetitivo, mas a vida de rede social não é a vida real. Vamos parar de se comparar. A gente começa sempre a olhar a grama do vizinho mais verde e não olha o que, que a gente tem de bom, o que, que a gente já construiu, o que, que a gente tem de legal. Não tô dizendo aquela coisa da gratidão, ai, né? Não. Mas a gente também olhar pra gente. Senão a gente tira os nossos méritos. E isso é muito pesado, isso é muito difícil. Então se acolham e evitem comparações. Que a gente use a comparação a fim de nos elevar. Nossa, que legal, fulano chegou onde eu queria chegar. Então se ele conseguiu, eu também consigo. Como que eu posso fazer? O que que ele fez para chegar lá? E aí a gente trabalha esse caminho. Mas não que a comparação seja algo pro pesado, pro penoso e pra gente se diminuir cada vez mais. Inclusive, se eu não me engano, tem vídeo aqui no canal sobre essa questão de comparações. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se te interessar, a hora que terminar esse vídeo, você corre lá para assistir também. A dica: tenha um tempo para si. Tenha um tempo dedicado para você estar sozinha, para você viver a solitude, para você entrar em contato com você mesma, nem que seja meia horinha na semana. Mas tem esses momentos para você fazer as pazes com você, para você ouvir sua voz interior, para a gente se colocar em silêncio, para a gente ouvir as nossas vozes internas, para a gente fazer as pazes com a gente mesmo, para entender o que está lá dentro, ver o que vem lá de dentro, não ter medo do que possa vir. Então, acho que é muito importante a gente ter esse tempo com a gente mesmo. Nem que seja um banho sozinha, ali no silêncio, você com você. Ou, enfim, qualquer momento no trânsito, se colocar ali em silêncio, sozinha, eu acho que é muito importante a gente ter esses pequenos momentos da gente com a gente mesmo, da gente aprender a sermos as nossas melhores companhias. Sexta, evite o que te causa algum mal. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam hábitos, sejam situações, seja qualquer coisa.
Claro que tem coisas que a gente não vai conseguir se desfazer. Sei lá, o trabalho me causa algum mal e não tem como a gente dar o clean às vezes e sair do trabalho. Se der, ok, maravilha. Mas se não, vamos se planejar, vamos se organizar para sair desse ambiente, para sair desse lugar, para sair dessa posição. Porque as coisas que nos geram mal, as coisas que nos causam incômodo, elas tendem a ser permanentes na nossa vida e a gente entra numa posição de aceitação. Então, é isso mesmo que eu mereço, é isso que eu posso, é só até aqui que eu posso ir, é isso, é castigo de Deus, da vida, do universo, então eu tenho que pagar. Até atrelado à questão das culpas, né? Das vezes a gente se culpar e achar que a gente tem que viver aquilo como uma forma de castigo, e não. Então, o que te causa mal, evita. Se der para eliminar da sua vida, elimine, porque senão a gente vai ficando sempre nesse lugar do menos, do pesado, do penoso, do chato, do difícil. E isso não é legal pra gente. A gente precisa se alimentar do que nos faz bem, se alimentar das coisas boas, de boas pessoas, de pessoas que realmente estão ali pela gente, de pessoas que nos engrandecem, que nos elevam de alguma forma, que colocam a gente pra cima. Não que o outro seja responsável pela nossa autoestima e por nos colocar lá em cima, não é isso. Mas o outro pode ser um plus, pode ser algo legal, bacana, que mude de fato a nossa energia. Então, evite e, se possível, elimine tudo que te gera algum mal. E já linkando com a sétima dica, cerque-se e faça o que te faz bem. Como eu falei, de pessoas, situações, lugares, coisas que te causam alguma sensação boa, que te trazem algo legal. Claro, como um trabalho, por exemplo, nem sempre vai ser legal. Qualquer situação, nem sempre vai ser legal, nem sempre vai ser bacana, nem sempre vai estar tudo bonito. Mas a gente vê um sentido naquilo, de alguma forma fazer algum bem pra gente, aquilo que a gente está vivendo, experimentando, enfim, as relações. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa inversão, da gente focar no que nos faz bem, que tem sentido pra gente, do que naquelas situações que nos geram algum incômodo de algum modo. Oitava dica: cuide de você como você cuidaria dos outros. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, a gente tem a tendência de sempre cuidar do outro, de sempre olhar pelo outro, de sempre fazer pelo outro, de deixar o outro muito bem, principalmente quem é mãe vai saber do que eu tô falando em relação aos filhos. Então a gente acaba se esquecendo, como eu falei lá no começo. Então, volte esse olhar para você. Por que a gente cuida tão bem do outro e a gente não para nos cuidar? Então, acho que é importante a gente ter essa inversão também. Não que eu vou deixar de cuidar do outro, não é isso. Mas eu preciso também cuidar tão bem de mim como eu cuido do outro. Porque eu também preciso estar bem para cuidar do outro. Eu preciso estar na minha melhor versão para entregar o melhor que eu posso para o outro também. É igual quando a gente anda de avião, que a aeromoça avisa, né? Quem nunca andou, já ouviu em filme, que é um dos avisos da aeromoça sempre é: ao cair das máscaras, coloque primeiro em você para depois ajudar o coleguinha do lado. Então é isso, a gente precisa cuidar tão bem da gente como a gente cuida do outro. Nona dica: acolha o seu passado. Como eu falei também lá no comecinho, nas primeiras dicas, essa questão de que lá atrás você lidou como você conseguia lidar com a situação. Você lidou com os recursos que você tinha. Não é justo com você de hoje se julgar diante de uma situação lá atrás que não tinha o conhecimento, o amadurecimento, a visão que você tem hoje. Então, acho que da gente acolher esse passado, acolher quem a gente foi, porque foi isso também que de alguma forma deu base pra gente estar aqui hoje, pra gente ser o que a gente é hoje. Então, diante daquilo lá, o que eu quero me tornar? Como que eu quero ser? E acolher esse passado. Ninguém vai ser perfeito o tempo todo, ninguém vai ser certo o tempo todo. E que em cada momento da nossa vida a gente lida diante dos recursos internos que a gente tem. E que por isso entra o autoconhecimento, pra gente aumentar o nosso arcabouço de recursos para lidar talvez cada vez mais de formas mais saudáveis com tudo que a gente precisa lidar. Décima, trabalhar a autoconfiança. Muita gente não tem uma autoestima elevada, não tem esse amor próprio também por conta da autoconfiança. Então, vamos trabalhar isso, seja em análise, seja de você se apropriar das suas conquistas, do que você já fez de bom. Faça um exercício aí, escreve aí 5 coisas e 5 realizações que você já conseguiu. Eu tenho certeza que na maioria das vezes vai ser muito difícil a gente conseguir elencar essas 5 conquistas nossas. É muito difícil a gente fazer isso, mas que a gente consegue.
e a gente já conquistou muito mais coisas do que 5. Então, pensa aí o que você já fez e escreve, se quiser, deixa aqui nos comentários também. A gente precisa trabalhar isso, essa autoconfiança de eu consigo, eu posso, eu vou além. Não que seja fácil, mas todas essas outras dicas também vão te ajudar nesse processo de você confiar mais em si mesmo. Tenha um propósito, onde eu quero chegar, quem eu quero ser. Né? A gente sempre coloca, eu vou na academia para fazer o projeto verão, para chegar no verão com o corpo. Não! Chega de projeto verão. Vamos viver o hoje, vamos buscar a nossa melhor versão, seja no verão, no outono, no inverno, na primavera, seja em que tempo for. De onde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida, de estar aqui, né, por você? Então tenha um propósito, porque isso também vai te ajudar a conquistar esse amor próprio, essa autoestima, essa autoconfiança, enfim, de você se cuidar, de você se olhar da melhor forma possível, de se acolher. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários como que é a relação de vocês com a autoestima, com o amor próprio. Vamos conversando aqui. Eu adoro conversar com vocês aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. E antes da gente ir embora, eu já peço mais uma vez para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilha com os amigos para a gente criar uma comunidade cada vez maior, mais unida e ajudar mais pessoas. Eu agradeço já de coração. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!